Você já tentou pegar um gato? Toda vez que você tenta pegá-lo, ele foge e fica te observando de longe com aquela cara de troll. Você tenta, ele foge e desaparece. Algumas horas depois você se senta e pensa coisas aleatórias. E do nada o gato pula no seu colo. Um outro fenômeno que também experienciamos é, quando buscamos algo incessantemente, parece que essa coisa se torna mais distante ainda. E quando deixamos de lado, ela simplesmente parece que acontece. Esse mecanismo é paradoxalmente reverso ao conceito de a chave para o sucesso é o trabalho duro. É claro que é verdade que precisamos de trabalho duro, esse vídeo não é um vídeo para falar para você se esforçar menos, mas eu quero te apresentar uma nova perspectiva. Em algumas situações, às vezes colocamos tanto trabalho duro que esquecemos da forma inteligente de pensar. E quanto mais a gente tenta, menos tangível parece. Mais distante fica e mais frustrados ficamos também. É aqui que devemos saber quando agirmos e quando não agirmos. Nós precisamos de inteligência e habilidade. Nessa explicação, vou trazer alguns pontos de vista de neurociência, filosofia e psicologia. Eu vou abrir uma citação de Mark Manson no livro A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. Querer positividade é uma experiência negativa. Aceitar a negatividade é uma experiência positiva. É igual para com a felicidade. Quanto mais a gente busca, menos feliz a gente parece ser. E quando realmente aceitamos as coisas como elas realmente são, a felicidade parece ser algo mais tangível. Nesse vídeo vamos traçar um insight sobre a lei do esforço reverso na performance, na saúde, nas metas e na superação de medo. A lei do esforço reverso foi descrita pelo escritor e filósofo Aldous Huxley. Ele constatou que nós só chegamos à eficiência máxima se combinarmos um pouco de trabalho e relaxamento. Então abra sua citação. Quanto mais forte tentamos conscientemente, menos teremos sucesso. O sucesso da eficiência vem para aqueles que paradoxalmente aprenderam a técnica de não fazer nada, ou combinando técnicas de relaxamento e trabalho, deixando-se ir para uma quantidade iminente e transcendente para que ela tome conta. Nós não podemos entender sozinhos, o máximo que podemos fazer é fomentar um estado mental onde podemos compreender que tudo vem até nós. Uma breve opinião sobre a citação anterior. Eu particularmente não concordo com tudo na frase, mas de certa forma essa citação faz com que traçamos os pensamentos sobre a filosofia do esforço inverso. Por exemplo, imagine uma pessoa com insônia tentando dormir. Quanto mais ela tenta, mais tempo ela fica acordada, gerando um estado de frustração e ansiedade. Mas depois de um tempo, ela simplesmente para de insistir em querer dormir e sutilmente o sono vai aparecendo para que ela apague. Dormir é uma das coisas que não podemos forçar. E mesmo assim, nós forçamos para tentar obter resultados horríveis. Quando nós olhamos para a natureza do sono, vemos como uma forma nobre de relaxamento, ou seja, a forma máxima do relaxamento. Portanto, forçar-se para dormir é contraditório, pois ou fazemos esforço ou relaxamos. As duas coisas não dá. Essa é uma das comparações que podemos fazer sobre a lei do esforço inverso. O que eu quero trazer aqui para você é o seguinte: quanto mais esforçamos para fazer coisas naturais que são habituais, menos resultados a gente tem. O filósofo Viktor Frankl observou que quando estamos focados em buscar algo específico, nós geramos uma ansiedade antecipada, que em muitos casos faz com que a gente gere uma hiperintenção em gerar aquele resultado, levando proporcionalmente a gente ao fracasso. Um exemplo claro disso é o sexo. Quanto mais a gente tenta chegar ao clímax, menos a gente chega ao clímax, podendo gerar uma desagradável e frustrante experiência para as pessoas envolvidas naquele ato. Viktor Frankl, com um método prático chamado de intenção paradoxal, constatou que podemos aliviar essa hiperatenção que colocamos em algo que queremos muito. Em uma linguagem mais simples, não tente tanto. Inserindo isso para um conteúdo prático, vamos imaginar que você está aprendendo a dirigir um carro. As primeiras horas, dias, semanas serão extremamente difíceis e quanto mais você tenta, mais frustrado você fica, pois você colocou um estado de hiperatenção naquela tarefa. Mas com o passar do tempo, a prática ela fica automática, fazendo assim com que aquela hiperatenção que geramos no começo já não exista mais, deixando o ato de dirigir uma coisa extremamente automática. De acordo com Carl Jung, nossa consciência é como se fosse um iceberg. A ponta do iceberg é a consciência real, a presença. A parte submersa é o inconsciente. Por isso que, de acordo com Jung, geramos pensamentos inconscientes, ou seja, essa fluidez é fruto dessa inconsciência. Toda ação pensada é consciente, toda não pensada é inconsciente. Mas calma lá, a lei do esforço inverso não é sobre isso. Eu não quero te enfiar em nenhuma teoria conspiracionista ou pseudocientífica. A ideia desse vídeo é fazer com que você entenda que os nossos esforços só farão sentido se feitos da maneira certa e na intensidade certa. Para entender esse conceito, vamos utilizar a regra de Pareto como referência. Segundo ele, 20% são 80%. Por exemplo,
Na época, ele observou que 80% do território italiano pertencia a 20% da população, o que nos traz de volta à lei do esforço inverso. Aqui, podemos entender que 80% dos nossos resultados estão em 20% das nossas ações. Mas não confunda com fazer 20% das tarefas. Esses 20% devem ser efetivos e aplicados em direção certa, para assim o esforço aparentar ser o mínimo. Por exemplo, no treinamento polarizado, muitos atletas basicamente usam 20% das sessões em alta intensidade, e 80% das sessões elas são extremamente fáceis. Vamos a uma breve aula de neurociência. Todas as ações executivas são coordenadas pelo córtex pré-frontal e tem um custo para o cérebro, e esse custo é demasiadamente elevado. Quando essa ação precisa de um cálculo ou de uma execução ativa, toda a nossa dopamina pode ser utilizada e BUM! Nossa motivação acaba. Voltamos a procrastinar ou então aplicamos esforço em uma direção errada. Nossos hábitos são como memórias fixas em uma área do cérebro que chamamos de hipocampo. O hipocampo armazena o que Jung chama de inconsciente. É dali que fazemos coisas como dirigir um carro sem precisar olhar os pedais ou pensar ativamente. Sabendo então que os hábitos, quando já fixados, custam menos para o cérebro, voltamos ao eixo central, que é exatamente não se esforçar tanto para executar uma tarefa ou perseguir algo. A chave então é um certo tipo de automatização. Para ocorrer a automatização, precisamos ter um certo nível de motivação e perseguição da mesmice. Então, por exemplo, quanto mais vezes eu fizer um treino, menos exigente esse treino vai se tornar cognitivamente, ou seja, eu não terei que fazer cálculos para ver qual treino que eu vou fazer ou quanto eu vou me esforçar para aquela sessão. Quanto mais eu fizer o meu café da manhã, melhor e mais rápido eu o farei. Quanto mais eu praticar a leitura, mais rápido eu vou ler os livros, e menos tempo e menos esforço. Quanto melhor eu fizer a minha higiene do sono, menos esforço eu terei que fazer para dormir, ou seja, nenhum esforço. Então, parece que a chave para o esforço reverso é literalmente o esforço correto, onde mais eu focar a minha energia para aprimorar, melhor e menos esforço eu terei que fazer para tal tarefa. Parece óbvio, mas vemos incessantemente as pessoas colocando esforços em coisas sem sentido, e por isso o esforço parece tão intangível e cansativo. Por exemplo, a pessoa que quer emagrecer, ela tenta fazer uma dieta com restrições absurdas que no final de semana se resultará em compulsões e arrependimentos. E é aqui que a regra de Pareto faz sentido, pois se fizermos 20% todos os dias, ao final do mês, ao final do ano, ao final de 5 anos, teremos o tão imaginado e sonhado resultado de 80% com pouco esforço.